Patrimônio da Gestão Bandeira de Melo. E, por fim, Eduardo Bandeira de Melo, funcionário aposentado do BNDES e atual presidente do clube, que tenta a reeleição no pleito deste 7 de dezembro. Na nossa primeira rodada deste debate, que terá 1 hora de duração, nós começamos com as perguntas entre os candidatos. Cada candidato terá direito a uma pergunta em sorteio que já foi previamente resolvido antes do debate. Primeiro, o candidato Bandeira de Melo começa perguntando a Valim e terá 30 segundos para a pergunta. Valim terá 1 minuto e meio para a resposta, com direito a réplica de 45 segundos e tréplica de 45 segundos. Depois, continuaremos o andamento do debate com os outros candidatos. Primeira pergunta, então, Eduardo Bandeira de Melo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Márcio, Valim, Cacau, prazer enorme estar aqui. A minha pergunta para o Valim é a seguinte, Valim, o basquete do Flamengo é tetracampeão da NBB, campeão sul-americano, campeão mundial. Nós temos projetos de avançar no vôlei, no futsal, e temos a perspectiva de construir uma arena poliesportiva de última geração, de primeira linha. E gostaria que você, que nos ajudou tanto quando estava na vice-presidência do Patrimônio a tentar viabilizar esse empreendimento, que você explicasse por que agora está se posicionando contra. 1 minuto e meio para o Valim. Boa tarde a todos. Não é verdade que eu sou contra a Arena, né? Nós somos contra a Arena dentro da Gávea. A formação que a gente tinha durante todo o período que era vice-patrimônio, vinda pelo Rafael Straut, então vice do Flagávia, era de que todos os sócios aprovariam a construção, e que eles eram com as próprias quadras de tênis e um paredão que vai ficar em frente à piscina social. Acho que nenhum associado do Flamengo quer isso. Uma opção inteligente foi a gente se habilitar a uma das arenas da Legado da Olimpíada. Tem uma em Deodoro e outra na Barra da Tijuca, essa da Barra da Tijuca, 10 mil pessoas, que o Flamengo vai fazer uma proposta para a prefeitura junto com o investidor para poder administrar aquela farca que tem que estar dado pelos associados. Então essa... Ok. Agora 45 segundos para a réplica do candidato da Chapa Azul, Bandeira de Melo. Bom, obviamente que eu respeito a posição de quem é contrário, a nossa visão é exatamente oposta a essa, todas as consultas que nós fizemos junto aos sócios, todo mundo quer que a gente construa a arena e não podia ser diferente, afinal de contas é um investimento orçado em 25 a 30 milhões de reais, em que o Flamengo não vai gastar um único centavo e vai ter um equipamento de primeira linha, de última geração, à nossa disposição. Não tem nada que quer, a favor, já foi consultada, isso vai valorizar o nosso espaço. E essa questão também das árvores, Já terminou? Desculpa. Terminou seu tempo, Achei que Bandeira. ele me avisava. Vamos agora para os 45 segundos de tréplica do candidato da Chapa Verde, Valim. Além de você destruir toda a coisa dentro das costas das árvores, então o Flamengo vai ter sim a sua arena, vai ter sua arena pronta imediatamente após o término da Olimpíada. É uma arena na Barra da Tijuca e não tem nada contra Deodoro. Deodoro é um lugar do Rio de Janeiro e não teria problema nenhum.
Então, nós vamos ter na Barra da Tijuca uma arena pronta, já e nós, durante um ano da Gávea, causando transtornos para os associados do Flamengo, que eles não merecem. Bom, agora vamos então para a próxima pergunta. A pergunta é feita pelo candidato da Chapa Verde, Valim Vasconcelos, para o candidato da Chapa Branca, Cacau Cota. Valim, 30 segundos para a pergunta. Cacau, visto aí, o contrato ruim, não vai mudar nada. Hoje o vice-presidente, quer dizer, o vice-presidente de futebol não fala nada e quem realmente manda no futebol, que é a dupla Godinho e Plínio, indicada pelo Kleber Leite, diz que vai passar o rodo no futebol. Mas eu queria exatamente saber seus planos para o futebol no próximo triênio, caso você seja eleito. 1 minuto e meio para a resposta do Cacau. Bom, candidato Valim, candidato Bandeira, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui. Diferente de vocês dois, que têm o mesmo DNA, a mesma origem, eu penso um Flamengo diferente. Não vou deixar o Flamengo na zona de rebaixamento, assim como o candidato Valim deixou, que esse foi o grande erro. A gente não sabe agora se o candidato na próxima gestão vai deixar a presidência do Flamengo sem assumir isso. Além disso, o vice-presidente de futebol do atual candidato mora em Miami mais tempo do que no Rio de Janeiro. Então o futebol tem que ter um choque de gestão, sim. Eu não vou julgar aqui as pessoas que estão apoiando ou não estão apoiando, porque eu não tenho esses detalhes. Mas na minha gestão, o futebol vai ser levado a coisa tão sério que eu vou ser o vice-presidente de futebol durante o primeiro semestre. E eu tenho um técnico diferente do técnico que tanto se prega aqui austeridade. O candidato Bandeira tem um técnico de 1 milhão. O candidato Valim tem um técnico de 1,5 milhão, mais de 1,5 milhão. Então, a austeridade, que austeridade é essa? Então, a minha resposta é em cima de meu técnico, que é o Jaime de Almeida, e os motivos já foram explanados por diversas vezes, respeitar a história do Flamengo, e ele mostrou no último episódio que tem pulso, que tem comando, e é isso que o Flamengo precisa. 45 segundos para a réplica de Valim Vasconcelos, da Chapa Verde. O Cacau fala que a gente tem o mesmo DNA, mas eles têm o mesmo discurso. Quer dizer, a Chapa Branca e a Chapa Azul representam o passado. Quer dizer, um passado que os associados do Flamengo em 2012 disseram que não querem mais. É um passado lá de Patrícia, que ele era o homem forte da Patrícia, que trouxe o Ronaldinho Gaúcho, quer dizer, que toda aquela confusão que houve com um jogador que pode causar prejuízo ao Flamengo, ligado ao passado. Da mesma maneira que o candidato da Chapa Azul também se aliando ao passado, com Kleber, Patrícia, Márcio e outros, que os associados em 2012 já disseram que não querem mais. A gente tem que olhar para o futuro, e o futuro é a Chapa Verde. 45 segundos para a tréplica do candidato da Chapa Branca. O candidato ele não sabe mais como vai agredir a ex-presidente Patrícia Amorim. Uma hora ele joga lá, outra hora ele joga aqui. É igualzinho o Sampaoli. Está contratado ou não está contratado? Aí o Sampaoli chama de mentiroso, de que não é verdade, que não conhece o candidato, que nunca conversou com o candidato, que não tem procurador no Rio de Janeiro. A gente fica sem saber, candidato. Eu, graças a Deus, eu não tenho apoio de ninguém do passado. Eu ouvi falar que o senhor tem apoio de três ex-presidentes do passado, que eu respeito. Eu não vou nem citar o nome, porque eu respeito todos. Todos ajudaram, de alguma forma, o Flamengo com erros e acertos. Eu acho que o Flamengo é muito maior do que isso. Nós temos que pensar o Flamengo grande, o Flamengo unido, e essas acusações pessoais não levam o Flamengo a lugar nenhum. Agora vamos à pergunta do candidato da Chapa Branca, Cacau Cota, ao candidato da Chapa Azul, Eduardo Bandeira de Mello. 30 segundos para a pergunta. Candidato Eduardo Bandeira de Mello. O senhor sendo reeleito, nós temos um processo eleitoral, qualquer de uma das três chapas pode ganhar. Primeiro eu quero saber se o senhor contribuiria numa outra gestão, de uma outra vitória de uma outra chapa. E na mesma pergunta, em que momento o senhor vai assumir de fato o Flamengo? O senhor vai ser o presidente de fato? Porque muito se falou que mandava o ex-vice-presidente de marketing, uma hora mandava o candidato Valim, outra hora manda fulano. Eu quero saber quando o Flamengo vai ser gerido, não por WhatsApp, com pulso forte, com comando, e o senhor vai assumir o futebol. 1 minuto e meio para o Bandeira de Mello. Bom, primeira parte da pergunta, claro que eu vou estar sempre disponível para ajudar o Flamengo em qualquer circunstância que seja. Em segundo lugar, acho que você está enganado, isso aconteceu em 2013, quando eu assumi o Flamengo. O Flamengo, ao longo desses quase 3 anos, teve uma série de dificuldades no futebol, por razões
de carências financeiras, erramos também, erramos muito, né, e temos que ter a humildade para reconhecer os erros, mas, né, o Flamengo, ao longo desses quase 3 anos, fincou as bases para que a gente possa investir muito no futebol, para que a gente possa passar a trabalhar com aquilo que a torcida efetivamente gosta. Mas para isso foi necessário um sacrifício muito grande nesses 2 anos e 11 meses. Nós encontramos o Flamengo com uma dívida de 750 milhões de reais, encontramos o Flamengo com um déficit de caixa projetado de 130 milhões de reais, conseguimos a duras penas as nossas certidões negativas para que a gente pudesse investir nos esportes olímpicos, para que a gente pudesse ter patrocínio de empresas estatais, conseguimos viabilizar o Profut, que cancelou do dia para a noite 90 milhões da nossa dívida, vai nos proporcionar um alívio de caixa mensal de R$1 milhão, e é com isso que a gente finalmente vai poder investir pesado no futebol em várias áreas de atuação, não só na qualificação do time, que é extremamente necessário, mas também em toda a infraestrutura, na questão de inteligência em mercado, na questão de excelência em performance. Agora 45 segundos para a réplica de Cacau Cota. Presidente, acho que o senhor não entendeu a pergunta. Eu fiz uma pergunta sobre comando, sobre assumir a presidência, sobre assumir o futebol. Com todo respeito, o carinho que eu tenho pelo senhor não respondeu. O senhor repete muito de dívida, e eu já desafiei na primeira entrevista no jornal O Globo, que essa dívida era fantasiosa, que tinha que se provar que a dívida era de 750 milhões. Nunca houve, porque foi colocado em provisões como dívida. Provisão é confissão de dívida. Falei que retiraria minha candidatura e mantenho isso. O que o senhor não respondeu é sobre o bonde da Estela, sobre hoje é um técnico, amanhã o técnico é demitido, o técnico que o senhor diz que hoje vai ser mantido, amanhã é demitido. Nós temos que ter um pulso maior, presidente, um comando maior do presidente na gestão do Flamengo, por isso que eu proponho um choque de ordem no futebol, da base ao futebol profissional. 45 segundos para a réplica. Eu acho que quem não entendeu foi você, o Cacau, porque o Flamengo foi assumido em 2013 e todas as pesquisas, todas as opiniões aí dos nossos sócios, dos nossos torcedores, vão exatamente nesse sentido. Quanto à provisão não poder fazer parte do nosso passivo, isso daí você está subvertendo uma regra básica aí de contabilidade. Tanto a dívida de 750 milhões lá atrás continha provisões, porque tinha que ser, só é a boa prática contábil, como a de hoje também, que é de menos de 500 milhões, contém provisões. Então, se você está comparando uma com a outra, você tem que comparar da mesma maneira. Bom, encerrada a primeira rodada em que os candidatos das chapas fazem perguntas entre si, nós passamos à segunda, em que os repórteres do Globo leem perguntas que foram feitas pelos nossos leitores e assinantes e internautas no site, através do e-mail do Globo e através da hashtag DebateFla no Twitter. A primeira pergunta de leitores e sócios e torcedores será feita pelo repórter Carlos Eduardo Mansur. Boa tarde aos candidatos. Eu encaminho a vocês uma pergunta que a gente recebeu do leitor João Manuel de Andrade Silva por e-mail. Ele pergunta, na avaliação de vocês, quais as contratações feitas pelo atual diretor de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, são consideradas bem-sucedidas e se ele faz jus, na opinião de vocês, a permanecer no posto que ocupa. Pela ordem que foi combinada anteriormente, Cacau Cota é o primeiro a responder, depois Valim, depois Bandeira de Melo. Cacau, sua resposta em 1 minuto e meio. Os resultados mostram isso. Tanto se fala em que a pior gestão do Flamengo foi a gestão passada, e a melhor foi essa. Vou falar em números. Se gastou em média na gestão passada 104 milhões no futebol, nessa gestão 170. Então aumentou o investimento no futebol. Os resultados, 3 anos, Flamengo 20 rodadas na zona de classificação na gestão passada e nenhuma na zona de rebaixamento. Nessa gestão dos dois candidatos, 20 rodadas na zona de rebaixamento e 2 na zona de classificação. Então fica claro que o problema não foi dinheiro e não foi má gestão. E o Rodrigo Caetano passa por isso. Você não tem centro de excelência, você não tem centro de inteligência, você não tem nada disso. Contrataram o Ederson, Thalisson, tudo para se recuperar no Flamengo. O Flamengo virou um centro de recuperação de atleta. Ninguém viu que tinha o Jorge lá. E aí o candidato falam tanto em 2013 foi o melhor ano do Flamengo no futebol. 2014, se tivesse esse investimento, se o Flamengo de fato fosse melhorar, 2013 teria que ser muito ruim, 2014 melhor e 2015 melhor. Não foi isso.
2013 foi melhor, 2014 foi ruim e 2015 está sendo péssimo. Por quê? Porque não tem comando, não tem gestão no futebol. Não tem gestão nenhuma. Então o Rodrigo Caetano teve um mau desempenho. Se a gente assumir no dia 1º e a gente conta com o voto do sócio, estará demitido. O executivo tem que ter meta e resultado. E no Flamengo não está acontecendo isso. Agora é vez do candidato da Chapa Verde, Valim Vasconcelos, responder essa pergunta. Objetivamente, a gente tem que entender primeiro o que está acontecendo no futebol do Flamengo, né? Tem que ter uma conversa com o Rodrigo, saber por que o desempenho do Flamengo está sendo tão ruim em 2015, principalmente, com um volume de investimentos. Tem Marcelo Cirino, Ederson, Sheik, Guerreiro, quer dizer, investimentos pesados. Quer dizer, o Flamengo já pode e já fez esses investimentos. Ao contrário de 2013, eu agradeço aqui a citação do candidato Cacau, quer dizer, 2013, com todas as dificuldades, a gente conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, e para a Libertadores e depois um Campeonato Carioca. Porque, além de tudo, você tem que ter comando, um comando único no futebol, e o que nos parece hoje, provavelmente o trabalho do Rodrigo foi muito prejudicado pela quantidade de pessoas que mandam no futebol hoje. Então você vê entrevistas do Godinho, o Biscoito pouco fala, do Bandeira, quer dizer, todo mundo dá pitaco no futebol. E eu acho que o trabalho do Rodrigo foi muito prejudicado por conta disso. A gente tem que ter um comando no futebol, quer dizer, uma pessoa, um vice-presidente, e aí sim desenvolver o trabalho com, eu acho que o Rodrigo uma pessoa qualificada, mas certamente a bagunça que está no futebol do Flamengo, a quantidade de gente que manda lá, impossível algum profissional conseguir desenvolver o seu trabalho com correção e com qualidade, como ele tem nessa situação. Eu tenho certeza que tanto o Cristóvão e o Oswaldo também não aguentaram. Qualquer treinador que vier vai ter o mesmo problema. Agora é a vez do candidato Bandeira de Melo, da Chapa Azul. Olha, o Rodrigo Caetano é um excelente profissional, vai continuar conosco. Evidentemente que o Flamengo em 2015, assim como em 2014 e 2013, teve problemas sérios no nosso futebol. O principal motivo para isso foi a carência financeira, foi o processo de ajuste que nós viemos fazendo. Aí o João pode ter certeza que a partir de 2015, quando nós começamos a introduzir métodos científicos na administração do futebol, as coisas começaram a mudar. E também a recuperação financeira que o Flamengo conseguiu, a partir de todo esse trabalho que nós fizemos, foi o que nos possibilitou fazer em 2015 contratações que não seriam sequer sonhadas antes. O Guerreiro, por exemplo, foi a maior contratação do futebol brasileiro nos últimos anos. É um jogador que é acima do bem e do mal, que estava relacionado entre os 50 melhores do mundo aí para a eleição agora da FIFA. O Sheik, um jogador também que a torcida gosta, que tem vamos dizer, um potencial ainda aos 37 anos, mas que já demonstrou tudo que ele pode fazer. Agora, e além do Marcelo Cirino, do Ederson, o Ederson vocês vão ver em 2016, o Ederson é um jogador que já serviu a seleção brasileira, que foi recomendado por vários outros, teve um problema de contusão por trauma, ele não teve nenhum problema de contusão muscular. Isso que aconteceu com ele poderia ter acontecido com qualquer um. Nós tivemos, evidentemente, um processo de instabilidade no futebol. Obrigado, presidente. Vamos então agora à segunda pergunta feita pelos nossos leitores e assinantes. A primeira resposta será dada pelo Valim, depois o Bandeira dá a sua resposta e, por fim, o Cacau Cota. A pergunta vai ser lida pelo repórter do Globo, Eduardo Zobaran. Boa tarde, candidatos. Essa pergunta aqui foi feita por vários leitores pelo Twitter. Que comportamento você espera das chapas que perderem a eleição, uma vez que são rivais, mas todos são rubro-negros? Após a eleição? Após a eleição. Olha, eu acho que após a eleição a gente tem que cada um voltar à sua cor original, que é vermelho e preto, né? Eu não espero nada em relação a isso. Eu acho que são todos rubro-negros, e estão todos lutando pelas suas ideias e com seus grupos e, obviamente, perseguindo o que é melhor para o Flamengo. Eu não entendo diferente de nenhum deles. A gente pode ter divergências de ideias, de planos, de planejamentos e de pessoas, de grupos, em relação ao que a gente pensa para o Flamengo nos próximos 3 anos, mas eles também têm as ideias deles, têm as propostas e cabe ao associado do Flamengo, no dia 7 de dezembro, colocar seu voto.
É importante ressaltar que o ato do voto de 7 de dezembro vale por 3 anos. Né? Então é importante analisar quem são os grupos. A gente está seguro que o nosso grupo é o grupo mais forte. A gente tem pessoas como o BAP, que quase duplicou a receita, o Toches e o Landim, como comentou o Bandeira aqui, foram as pessoas que lideraram as finanças, a mudança nas finanças do Flamengo, a restauração financeira do Flamengo. Quer dizer, então, o que vai propiciar o Flamengo já a partir desse 2015, então as contratações que fizeram, elevadíssimos valores já, o candidato acabou de comentar, e que não deram certo, mas não deram certo por uma outra situação. Então, depois de 7 de dezembro, todo mundo volta a ser rubro-negro. Uma parte vai estar na arquibancada, outra parte vai estar gerindo o clube. E espero que com mais competência, com mais resultado do que está sendo feito atualmente. Agora é a vez do presidente Eduardo Bandeira de Mello, da Chapa Azul, responder o que espera das chapas que venham a ser derrotadas no pleito de 7 de dezembro. Eu espero, né, uma postura crítica, né, uma postura colaborativa também. Afinal de contas, né, ninguém vai torcer para o Vasco, para o Botafogo ou para o Fluminense a partir do dia 8 de dezembro. Então eu gostaria muito de contar com a colaboração, né, dos integrantes das outras chapas, né, criticando no que fosse necessário. Né, durante os 3 anos que eu tive na presidência, a minha porta sempre esteve aberta para receber pessoas da oposição. O Cacau acho que é testemunha disso, várias pessoas de outros grupos, alguns inclusive até passaram a nos apoiar nesse processo eleitoral. Embora é bom que se faça justiça sem exigir absolutamente nada, nós nunca fizemos nenhum acordo fisiológico como foi sugerido aqui, não existe nenhuma troca de favores, não existe troca de cargos, nem de cargos sejam eles remunerados ou não. Tá? O que existe é, muitas vezes, um reconhecimento do que foi feito, né, ao longo desses 3 anos. Alguma coisa aconteceu de bom, né, para que algumas pessoas que não estavam conosco em 2012, né, como o presidente Jorge Elal, por exemplo, né, e como o presidente André Richer, né, passassem a nos apoiar. Então eu espero sinceramente que a gente possa viver 3 anos num ambiente de respeito, num ambiente de harmonia, porque afinal de contas nós somos rubro-negros, né, Desculpa, acabou. Vamos agora então para... Levantou o papel errado, tá? 45 segundos ainda. Tudo bem. Vamos agora então para a terceira pergunta. Não, agora, perdão. Agora é a sua vez de responder. O que você espera das chapas que venham a ser derrotadas no 7 de dezembro? Eu acho que eu sou o candidato mais coerente com o meu discurso, desde o começo da eleição. O nome da minha chapa é União Rubro-Negra. Eu penso o Flamengo gerido, unido já é difícil, desunido é impossível. É importante o leitor, o associado, o torcedor do Flamengo entender o que aconteceu aqui. Os 2 candidatos brigaram pelo poder, colocaram a instituição abaixo de suas vaidades pessoais. O que houve aqui foi um racha, uma cisão de um modelo que não deu certo no futebol, de um conselho gestor que não deu certo. Eu pretendo romper com isso e, para explicar, minha chapa é União Rubro-Negra. Eu pretendo gerir o Flamengo com os melhores do candidato Valinho, com os melhores do candidato Bandeira. Eu encontro qualidade nas 2 chapas e eu penso um Flamengo unido, um Flamengo gerido por várias mãos, mas com comando do presidente, onde o presidente, se nós ganharmos, todos ganharam. Se perder, quem perdeu fui eu, o responsável sou eu, o comando é meu. Bom, vamos agora então à terceira pergunta feita pelos nossos leitores e internautas, e ela vai ser lida pelo repórter do Extra, Diogo Dantas. Por favor. Boa tarde aos candidatos, boa tarde, Marco. Bom, vou trazer aqui a pergunta do Luiz Cláudio Lima por e-mail. Ele pergunta: quais seriam os projetos de cada candidato para o Flamengo voltar a ser um formador de jogadores de alto nível? Então, o primeiro a responder é o candidato Bandeira de Mello. Bom, Luiz Cláudio é o nome dele, né? Excelente pergunta, Luiz Cláudio. Você tocou num ponto que eu diria que talvez seja o principal na administração de um departamento de futebol de qualquer clube. O Flamengo nos anos 70, no início dos anos 80, quando eu era um jovem torcedor, o Flamengo era padrão de excelência mundial em formação de atletas.
Nós fomos campeões do mundo em 1981 com 8 jogadores da nossa base, de um total dos 11 que entraram em campo. O Flamengo formava 3, 4 jogadores para o time titular e muitos deles serviam à seleção brasileira. Essa competência que nós tínhamos se deteriorou ao longo do tempo. Tivemos aquela última geração da Copinha de 90, com Djalminha, Marcelinho, Júnior Baiano, etc. E dali para cá nós paramos a nossa fábrica de formação de atletas. De vez em quando surge um Sávio, um Renato Augusto, Felipe Melo, Juan, agora o Jorge, mas a gente forma ao longo de 20 anos cerca de 5, 6 jogadores que antigamente a gente formava por ano. Esse trabalho é um trabalho que já começou, é um trabalho de longo prazo, não adianta achar que o que nós começamos a fazer vai gerar frutos daqui a meia hora, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, mas também se você não começar a trabalhar, você não vai colher esses frutos nunca. Então todo esse trabalho que a gente vem fazendo de inteligência em mercado, você tem também os craques de meia confecção, de inteligência e de excelência em performance, eles valem... Candidato, mais uma vez seu tempo acabou. Desculpem. E agora nós vamos à resposta do Cacau Cota sobre a formação de jogadores de alto nível no Flamengo. Bom, meu xará Luiz Cláudio, primeiro, é bem clara a minha proposta. O que eu proponho é um técnico de geração. Romper com esse modelo que não deu certo, e aí passa o 7-1 da seleção, passa as últimas nossas 8 derrotas, um técnico de geração. O que é isso? Os campeões do Flamengo vão estar dentro da base do Flamengo, de vez de estar jogando somente no Master, vão estar dentro da base do Flamengo. Como tem treinador de goleiros, vai ter treinador de zagueiro, treinador de meio campo, treinador de centroavante. Isso não encarece a folha do Flamengo. Nós vamos trazer essa gente de volta, olhando no olho do atleta e falando, seu cabelo, esse brinco, tá demais, acompanhando a família, o psicólogo. Então o técnico de geração, ele vai pegar o Flamengo no mirim e vai entregar o Flamengo nos juniores. Para quê? Para ver esse desvio de conduta. Porque o jogador só vira jogador de futebol quando ele estoura no profissional. Enquanto ele está lá na base, ele ainda não é jogador. Então esses meninos precisam ser bem orientados, bem acompanhados, e o técnico de geração vai fazer isso. Ele vem do mirim, vai até os juniores e volta lá para o mirim. Ele vai acompanhar a família, vai acompanhar a base, vai acompanhar tudo o que acontece com esse atleta no dia a dia. Tanto que o profissional de educação física não é formar mais brucutu. O Flamengo não tem que formar vencedor da Copinha. Nós fomos vencedores da Copinha em 2011, perdemos outra geração. Sabe por quê? Nós temos a torcida do Flamengo, e eu tenho culpa disso, todos nós aqui temos culpa disso. Nós temos muita paciência com Carlos Eduardo, com Ederson, com Pará, e não temos nenhuma paciência com os meninos Luiz Antônio, Samir, com Paulo Vitor, na primeira... Obrigado, Cacau. Agora vamos à resposta do Valim Vasconcelos, da Chapa Verde. Olha, Luiz Cláudio, o nosso principal projeto para a base, em primeiro lugar, a gente vai trazer o Zico para nos ajudar a reestruturar a base e ele ser referência para os meninos. Quer dizer, é um nosso maior ídolo que certamente vai poder influenciar, vai poder nos ajudar a fazer toda uma estrutura, a reestruturação da base do Flamengo, que precisa efetivamente de muito investimento. Em segundo lugar, a gente vai passar do investimento de 8 milhões que é feito hoje até 2018 para 20 milhões em 2018, crescendo nesse período. Em terceiro lugar, você precisa ter um CT decente para os meninos da base. Por quê? Em primeiro lugar, tem que ter dormitório. Hoje, ou não tinha quando a gente chegou, os meninos de outros estados não tinham lugar onde ficar, não tinha nem onde dormir. Então muitos deles foram embora porque não tinham lugar para dormir no CT. Teriam que se deslocar e outros estados não podiam ficar lá. Então a questão do dormitório é importante, a questão de todo o término do CT, a gente já tem para o profissional dinheiro para terminar o CT, são os 6 milhões, vamos ter os outros 25 milhões, vamos buscar, em 3 anos a gente termina o CT. É fundamental você ter infraestrutura para esses meninos poderem ter melhor desempenho. Então eu tenho certeza que com essa infraestrutura, com a orientação do Zico, com a integração no futebol profissional, hoje você tem que ter uma integração para os meninos também não sentirem a passagem para o profissional. E ter uma linha, uma filosofia de jogo, uma metodologia do profissional até toda a base. Eu tenho certeza que o nosso projeto, o Flamengo vai voltar ao lema de craque, o Flamengo faz em casa. Obrigado, candidato Valim. E agora nós vamos à terceira rodada de perguntas do debate do jornal O Globo entre os candidatos à presidência do Flamengo. Nesta rodada, os candidatos vão responder perguntas feitas pelos jornalistas do Globo e do Extra e terão 1 minuto e meio para a resposta de cada pergunta. Cada um deles vai responder as perguntas que forem feitas aqui.
A primeira pergunta vai ser feita pelo repórter do Globo, Carlos Eduardo Mansur. E na ordem, nós começamos com o Cacau, depois o Valim responde e, por fim, o Bandeira, nessa primeira pergunta. Mansur. Candidatos, a gente tem uma percepção nos últimos anos, e essa é uma crítica que tem sido feita ao clube também, mas há uma percepção clara de que o Flamengo gradativamente tem dialogado menos e se afastado cada vez mais das camadas mais populares da população, que são um pilar fundamental da forma de identidade do clube. Eu queria saber se os senhores têm projetos para criar serviços, canais de comunicação, produtos que aproximem novamente o clube dessas camadas e, na opinião de vocês, como se equilibra na balança a necessidade de arrecadação e construção de identidade do clube? Bom, agora a primeira resposta, com 1 minuto e meio, o candidato da Chapa Branca, Cacau Cota. Bom, estou muito à vontade para falar disso, porque eu escuto as pessoas reclamando até de gratuidade, coisas que são leis, que a gente tem que, qualquer candidato tem que obedecer leis. O que a gente tem que fazer é encontrar formas de subsidiar essas leis. Isso é ponto pacífico. Quanto à elitização, é simples. O projeto sócio-torcedor criado, ele foi criado com um único benefício, que é o benefício do ticket. Isso é um erro gravíssimo. Colocou o preço do ingresso lá em cima, chegou a R$250 na final de um campeonato e não acabou com o cambista, porque tinha ingresso vendido a R$400. Você colocou o preço do ingresso lá em cima e obrigou o sócio do Flamengo a virar sócio-torcedor. Nós vamos fazer o inverso. 80% da torcida do Flamengo é fora do Rio de Janeiro, 20% no Rio de Janeiro. O sócio-torcedor é o contrário. Ele é 80% no Rio de Janeiro e 20% fora do Rio de Janeiro. Está tudo errado. Além de ser gerido por uma empresa que fica quase por 30% da arrecadação bruta do sócio-torcedor. Então a gente tem que ter uma política para quem mora fora do município do Rio de Janeiro e uma política para quem mora dentro do Rio de Janeiro. Então a minha proposta é, cara, vai virar um cartão de crédito. Quando nós compramos com o nosso cartão, nós pensamos logo na milha da passagem aérea. Eu penso na milha para a compra do manto sagrado, que custa quase 30% do valor de um salário mínimo. O torcedor, quando usar o cartão nas redes credenciadas, ele vai estar contando milha para comprar com desconto de até 50%, para não prejudicar a fornecedora e ajudar o Flamengo. O sócio-torcedor do Flamengo vai crescer, a arrecadação vai aumentar. Obrigado, Cacau. Agora é a vez do candidato Valim, da Chapa Verde, responder essa pergunta sobre como se aproximar dessas camadas mais populares com produtos, serviços ou qualquer coisa. Mansur, acho que, antes de tudo, né, a gente tem que chegar a uma fórmula para que as camadas mais populares possam ir aos jogos do Flamengo e, quer dizer, você vai 1, 2, 3 pessoas, é caro. Então, o Cacau comentou em relação à gratuidade, é óbvio, você tem que cumprir a lei, mas você tem que ter algum tipo de fiscalização para saber se o cara é estudante mesmo, saber se a pessoa é idosa. Quer dizer, isso tudo tem que ser fiscalizado. Segundo ponto, você tem que fazer uma rearrumação do estádio do Maracanã. Você tem que tirar as cadeiras de trás dos gols, da Norte e da Sul, e aí você consegue colocar mais gente, e aí consegue colocar um ingresso mais barato. Você pode redistribuir o preço das zonas, diminuir o preço das zonas Norte e Sul, aumentar o preço dos lugares mais caros, porque as pessoas são menos sensíveis à mudança de preço, então podem pagar um pouco mais. Então esse é o primeiro passo, é você trazer efetivamente as pessoas que frequentavam o estádio Maracanã antigamente, poder trazê-los de volta, né, e poder fazer essa redistribuição. Em relação ao sócio-torcedor, também você tem que ter benefícios para o sócio-torcedor que sejam gêneros de primeira necessidade, ou seja, ele vai gastar dinheiro comprando aquele produto, e ele comprando aquele produto e tendo que comprar, ele já vai ter o desconto do sócio-torcedor. E a gente tem que fazer um plano, já temos preparado um plano para ter um sócio-torcedor mais barato para sócios fora do Rio. Eu acho que essa é a maneira, e a gente tem que sempre uma discussão, arrecadar e mais barato. Como é que se resolve isso? Obrigado, candidato Valim. Agora é a vez do candidato e presidente do Flamengo, Bandeira de Melo, da Chapa Azul, responder essa pergunta. Bom, a pergunta do Mansur é muito oportuna, que a gente já havia conversado muito com ele sobre isso, né, ao longo desses 3 anos. Em primeiro lugar, o programa Sócio-Torcedor, ele efetivamente, por conta da restrição que havia apenas para detentores de cartão de crédito, ele não atingia um número muito grande de pessoas, e isso já está corrigido. Tá? Nós acabamos de lançar no aniversário do clube o cartão pré-pago, que permite que pessoas que não tenham acesso ao cartão de crédito sejam sócios torcedores e assim possam se beneficiar de descontos no Maracanã. E por falar em Maracanã, o grande problema de
dessa questão de se conciliar a necessidade de arrecadar, que era extremamente importante para nós no momento de recuperação financeira, com a questão da identidade do clube, né, como o Mansur colocou, é exatamente o contrato do Maracanã. Nós fomos obrigados praticamente a assinar um contrato com o Maracanã que não nos permitia ter nenhum tipo de flexibilidade nesse sentido. Agora, com a mudança do marco regulatório da concessão, que já está se avizinhando, o Flamengo já tem o business plan pronto, já tem parceiros identificados, né, para assumir o Maracanã e poder geri-lo de maneira a que a gente possa trabalhar também essa questão da popularização do espectador. Tá? Então vocês podem ter certeza que com o Maracanã na mão do Flamengo, isso é extremamente, facilmente, muito fácil de ser conseguido, né? Nós vamos resolver essa questão. Obrigado, presidente. Vamos agora à segunda pergunta feita pelos jornalistas do Globo. Quem faz a pergunta é o repórter Eduardo Zobaran. E a ordem das respostas será primeiro o Valim, depois o Bandeira e, por fim, o Cacau Cota. Zobaran. A reta final dessa campanha eleitoral foi marcada por uma discussão sobre o treinador de 2016. Eu queria saber quem é o treinador de cada um de vocês, mas também qual é a autoridade que ele terá para contratações, para o próximo elenco, e também se vocês se comprometem a manter esse treinador até o final do ano. 1 minuto e meio para o Valim responder essa pergunta. A visão da nossa chapa é que o Flamengo tem que ter um treinador para mudar completamente o modelo que está no futebol brasileiro, o modelo atrasado do futebol brasileiro já há mais de 30 anos. Quer dizer, hoje em dia você muda de treinador e faz o mais do mesmo. E a gente tem que mudar isso para o bem do Flamengo, mas para o bem do futebol brasileiro. Então a nossa proposta, e que temos um acordo assinado, e aí posso mostrar aos senhores depois esse acordo assinado, pelo treinador da seleção chilena, Sampaoli. A gente espera, ganhando a eleição no dia 7 de dezembro, o Sampaoli venha para o Flamengo para mudar completamente a metodologia, a filosofia, como é que gerido o futebol do Flamengo dentro de campo. Quer dizer, desde o profissional até a base. Vai acontecer uma integração do futebol profissional com a base e o treinador, obviamente, discutindo com o comitê gestor, que é o comitê gestor que a gente vai aperfeiçoar o que está sendo feito hoje. Teremos lá o presidente, o vice-presidente, o vice-presidente de marketing, o BAP e o financeiro, junto com o treinador definir como é que vai ser a filosofia de jogo do Flamengo e aí sim a gente trazer os jogadores, ele vai apontar os jogadores para cada posição, a gente vai definir e vamos trazer os jogadores para que esses jogadores se encaixem na filosofia de jogo que for determinada pela diretoria e que for aplicada pelo treinador. Então, é isso. Tá bom, muito obrigado, Valim. Agora passamos a bola para o presidente Eduardo Bandeira de Mello, da Chapa Azul. Lembrando que a pergunta tem 3 partes. Ela é: qual é o seu técnico para 2016? Se você se compromete a mantê-lo até o fim do ano? E que autoridade ele terá para indicar e contratar reforços? Bom, a primeira parte eu vou ficar devendo, evidentemente que nós estamos num processo eleitoral que tem que ser respeitado. Tá? Então eu não vou anunciar um treinador cuja contratação já está muito bem encaminhada, mas eu acho que não seria correto anunciá-lo antes da eleição. Tá? Eu só peço um pouquinho mais de paciência a todos vocês. Mas é um treinador de primeira linha, né? Um treinador que, evidentemente, que está participando do processo de escolha do elenco, né? Um treinador, e isso daí foi fundamental na escolha dele, que se adapte a métodos modernos de treinamento, a métodos científicos, que tenha interesse em trabalhar na base e que vai, inclusive, nos ajudar na montagem dessa nova infraestrutura do futebol, na montagem da continuidade do trabalho do nosso Centro de Inteligência e Mercado e, principalmente, na questão da ciência do esporte, na questão da excelência em performance, ou seja, vai nos ajudar a extrair o melhor que a gente pode daquele elenco que nós temos. Se vocês avaliarem o elenco do Flamengo no momento, no papel ele é melhor do que o de muitos clubes que estão na nossa frente na tabela. Mas, no entanto, existe uma instabilidade que não nos permite extrair o máximo daqueles jogadores.
Então, aliado à qualificação maior do elenco, jogadores com perfil de liderança, esse treinador vai, com certeza, nos ajudar a extrair o máximo e para que a gente possa também, graças à recuperação financeira, ter um futebol forte em 2016. Agora é a vez do candidato da Chapa Branca, Cacau Cota, responder se ele já tem um técnico para o ano de 2016, se ele se compromete a manter esse técnico até o fim do ano e qual é a autoridade que ele vai ter para indicar reforços, negociar jogadores. Eu acho que o único que vai responder diretamente, e pode responder, sou eu. Porque os dois, um é presidente, atual presidente, o outro foi vice de futebol. Enquanto vice de futebol, o Valinho Vasconcelos não trouxe, nem pensou no São Paulo. Trouxe outros, né? Foram 9 quase técnicos em 3 anos. Como é que vão se comprometer com isso? A responsabilidade fiscal e a austeridade acabou, que vão trazer um técnico de 1 milhão e o outro mais de 1,5 milhão. Então, dentro da verdade, meu técnico é o Jaime. Por quê? Porque ele conhece a base, ele conhece o Flamengo. Historicamente, em 3 anos, quais foram os 2 técnicos que mais duraram no Flamengo? Jaime e Luxemburgo, não é à toa, porque conhece a casa. Não adianta você começar a casa por cima, você tem que construir o alicerce. E a base do Flamengo, quando o São Paulo ele chega lá e vê aquele matagal, o CT inacabado, ele vai embora. Até porque ele disse que não vem, que nem conhece o candidato. Então, o Muricy é a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa que fez no Fluminense. Vai dizer que tem rato, gambá. Então a gente precisa estar dentro da realidade do que é o Flamengo hoje, falar a verdade para o torcedor. Então o meu técnico é o Jaime, porque está acostumado, entende de Flamengo, conhece Flamengo, tem pulso forte, foi na ferida lá dos jogadores, dizendo que os jogadores não têm comprometimento, enquanto o diretor executivo fugiu, o vice-presidente de futebol fugiu e ninguém apareceu. Quem teve que botar o pulso forte foi o Jaime. Jaime, você tem cada dia mais o meu respeito, minha admiração. Por isso que você vai ser meu técnico. Obrigado, Cacau. Vamos agora à terceira pergunta feita pelos jornalistas do Globo e do Extra, dessa vez com o Diogo Dantas, do jornal Extra. A ordem vai ser primeiro o Bandeira, depois o Cacau responde e, por fim, o Valim. Diogo. Obrigado, Marvio. Candidato, eu queria saber, esse ano o futebol do Rio de Janeiro vive longe do protagonismo mais uma vez, né? O Flamengo e o Fluminense aí na parte de baixo da tabela, o Vasco lutando contra o rebaixamento e o Botafogo disputou a segunda divisão. Como que vocês pretendem dialogar entre os clubes que têm brigado mais do que conversado e com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro? Primeiro a responder o candidato da Chapa Azul, Bandeira de Melo. Essa é fácil, né? Nós estamos rompidos com a Federação do Rio de Janeiro por conta de uma série de desmandos, por conta de falta de transparência, por não acesso aos recursos do contrato de televisão, aos recursos das placas. Flamengo, Fluminense e o Vasco, no início, ainda sob a administração do Roberto Dinamite, publicaram um documento na época da reeleição, de mais uma reeleição dessa diretoria da federação, explicando, tintim por tintim, tudo aquilo que eles gostariam de ver mudado no futebol carioca. Essa situação se agravou no início do campeonato de 2015, quando ainda foram introduzidas a lei da mordaça, a meia entrada universal, tentaram criar um plano de sócio-torcedor para a federação, e isso levou a um conselho arbitral em que o Flamengo e o Fluminense foram desrespeitados, foram ultrajados, o que levou ao rompimento desses 2 clubes em relação à federação. Por conta disso, nós vamos disputar o Campeonato Carioca de 2016 com uma equipe alternativa e o nosso time titular vai jogar a Copa Rio Sul Minas, vai jogar a primeira fase da Copa do Brasil, vai jogar torneios amistosos e o que nós precisamos é tentar mudar para que o futebol carioca volte a ter o dinamismo, a pujança que tinha quando eu era um jovem torcedor. Nos anos 70, o Campeonato Carioca era muito mais atrativo do que o Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Bandeira de Melo. Agora é a vez do Cacau Cota, da Chapa Branca, responder a pergunta. Bom, gente, política se faz com a cabeça, não com o fígado. Eu não vejo nenhum clube do Brasil brigando com as suas federações. Por isso que o Rio de Janeiro está na condição que está. Nenhum clube no Rio de Janeiro tem CT, nenhum clube no Rio de Janeiro tem um estádio verdadeiramente pronto, com estrutura para grandes jogos.
E por isso nós vamos ficando para trás, porque nós estamos discutindo coisas pequenas, quando deveríamos discutir coisas grandes. O Flamengo tem que se fazer presente e forte e conseguir verbas para terminar CT, para ter um estádio próprio. É isso que tem que ser discutido, e não nos apequenarmos em discussões pequenas. Eu defendo o presidente, se foi atacado, eu vou lá para dentro, vou ser o primeiro a brigar. Vou botar o dedo na hora que eu tiver que botar para responder, tanto o Rubinho quanto quem estiver lá defendendo, quem estiver contra o Flamengo. Porque eu estou do lado de cada bancada. Eu estou para defender o Flamengo, mas eu vou estar dentro da federação discutindo. Porque quem vai devolver o dinheiro da Rede Globo, que antecipou o dinheiro, antecipou a receita para jogar com o time reserva? Quem vai explicar isso para a Rede Globo? Então a gente precisa ter responsabilidade quanto a isso. É fundamental ter responsabilidade. É claro que o futebol carioca tem que ser rediscutido com menos datas, com melhor rentabilidade, que a federação tem que receber menos, que os clubes têm que receber como igual, e aí eu concordo com parte da resposta do presidente, mas a coisa tem que ser vista da forma política. A gente tem que nos unirmos politicamente para fazer o futebol do Rio de Janeiro crescer. É assim que eu penso o Flamengo, é assim que eu penso o futebol do Rio de Janeiro, é assim que eu vou agir. Obrigado, Cacau. Agora é a vez do Valim, da Chapa Verde, responder essa pergunta sobre essa dificuldade de alianças no futebol carioca e como lidar com a federação. Bom, Diogo, a questão é a seguinte, o Flamengo é um time do Rio de Janeiro, tá certo? O Flamengo não pode simplesmente não aparecer na federação e discutir os problemas que nós temos hoje no Rio de Janeiro, que são grandes problemas no futebol do Rio de Janeiro. Tá certo? Agora, se omitindo, não participando, não exigindo transparência, informação, tudo que tem que ser exigido tem que ser no arbitral, o Flamengo tem que fazer constar em ata, o Flamengo tem que fazer representar e fazer se ouvir. E temos que sentar com os outros clubes co-irmãos e vamos fazer uma proposta para a gente melhorar o Campeonato Carioca. Todo mundo tem interesse em melhorar o Campeonato Carioca, todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Quer dizer, como é que eu vou jogar o Campeonato Carioca com time reserva se a Rede Globo pagou para jogar com o time titular, pô? Quer dizer, o Flamengo vai deixar de receber lá os milhões, que a Globo vai dizer, não vou te pagar, o Flamengo está podendo não receber dinheiro. O Flamengo diz que vai jogar uma liga, aliás, diz que um dia vai jogar, outro dia não vai jogar, uma liga que não tem nem começo, nem meio, nem fim. Quer dizer, uma liga que é liderada por um ex-presidente do Atlético Mineiro, ele é o presidente da liga. O Flamengo vai receber pouco mais do que vai receber o clube que menos de cota de TV, ou a gente nem sabe quanto vai receber. O Flamengo está se apequenando. O Flamengo tem que liderar as mudanças no futebol brasileiro e tem que estar com os outros clubes no Rio de Janeiro, com o presidente da federação, que tem que entender que quanto melhor o futebol do Rio de Janeiro, melhor para todo mundo, inclusive para a própria federação. Então, vamos trabalhar lá, vamos juntos, para a gente poder melhorar o futebol do Rio de Janeiro e voltar aos anos 70 e 80. Obrigado, Valim. A gente encerra, então, essa rodada de perguntas dos jornalistas do Globo e do Extra. E agora vamos abrir para as considerações finais de cada candidato à presidência do Flamengo. A gente começa primeiro com o Bandeira, depois com o Valim e por fim com o Cacau. Primeiro, Bandeira, da Chapa Azul. Bom, vou iniciar minhas considerações apenas pedindo licença para dizer que tudo que nós fizemos na Federação do Rio, esse rompimento e a decisão de jogar o campeonato com um time de reservas, com um time alternativo, foi previamente comunicado à Globo e à CBF, eles estão cientes, o Flamengo jamais será prejudicado, nem jamais prejudicará qualquer parceiro. Com relação aqui ao debate, eu gostaria de dizer que agradeço muito a oportunidade de vir aqui num jornal como o Globo para dar o recado aqui da Chapa Azul, para dar o recado da continuidade de uma administração de um grupo que conseguiu resgatar a credibilidade do Flamengo e conseguiu resgatar a dignidade do torcedor. O Flamengo hoje é reconhecido como um clube cidadão, um clube que cumpre seus compromissos, um clube que tornou irrelevante o maior problema que o Flamengo tinha no passado, que era a dívida. A dívida do Flamengo, que era praticamente insolúvel, hoje passou a ser perfeitamente administrável. E nos meus últimos 30 segundos, eu gostaria de pedir aos eleitores, aos sócios do Flamengo, que comparecessem e que nesses últimos 5 dias mantivessem a postura de respeito às chapas adversárias, sem fazer nenhum tipo de ataque mal educado, sem fazer nenhum tipo de ataque como nós temos sofrido.
Acho que nós temos que dar o exemplo, como damos exemplo na área de responsabilidade fiscal, temos que dar exemplo também na eleitoral. Obrigado, candidato Bandeira de Mello. Agora nós vamos às considerações finais do candidato Valim Vasconcelos, da Chapa Verde. Valim, 1 minuto e meio. Bom, quero primeiro agradecer aqui a oportunidade, que é sempre importante para você, associado, saber e se informar mais sobre quem compõe cada chapa, suas propostas. É aí que você vai decidir o futuro do Flamengo nos próximos 3 anos. Né? O seu voto lá vai valer por 3 anos, não tem esse negócio de se arrepender depois. Chapa Verde, se é para votar na continuidade, vote na Chapa Verde, porque a Chapa Verde, as pessoas que compõem hoje a Chapa Verde, que começaram esse trabalho, lideraram as principais mudanças no Flamengo desde 2013, a reestruturação financeira, o aumento da receita. Então, nós vamos, o BAP, o Tostes, o Landinho, o Gustavo, o Langoni, o Zico e várias outras pessoas, o Dr. Walter D'Agostino, desembargador, quer dizer, várias pessoas que estão conosco e estiveram conosco nesse período, estão nos apoiando. O Flamengo não quer a volta do passado, o Flamengo quer o futuro. O passado passou, fizeram coisas boas, fizeram coisas ruins, mas não tem mais, já foi decidido em 2012 que o passado não tem mais condições de gerir o Flamengo. Vamos entregar o Flamengo com pessoas que têm competência, com pessoas que são realizadas profissionalmente, financeiramente, e são as pessoas que iniciaram essa revolução, essa transformação do Flamengo. E vamos continuar fazendo isso. O Flamengo tem que ser maior, muito maior do que é hoje, e nosso grupo, acredite no nosso grupo. Dia 7 de dezembro, Chapa Verde, Valim Landim, por um Flamengo dos nossos sonhos. Agora, as considerações finais do candidato da Chapa Branca, Cacau Cota, 1 minuto e meio. Bom, queria agradecer a oportunidade a todos presentes, aos jornalistas, e dizer que ficou bem claro aqui no debate. O candidato é candidato, mas ele é só candidato da parte boa. Da parte ruim, empurra para o outro candidato. Então, quer dizer, eles têm o mesmo DNA, a mesma estrutura, a mesma origem, eram amigos de 23 anos, brigaram por causa de vaidade pessoal, colocaram a instituição abaixo do Flamengo. Então, a alternativa a isso, eu vou dar um exemplo simples. O caso Elias. Quem foi? Eu sei quem foi. Quem é que demitiu todos esses treinadores? Esse modelo deu errado. Esse modelo de conselho gestor não funciona nem na nossa casa. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Isso está provado, isso é a vida, gente. A gente precisa romper com esse modelo. Esse modelo não deu certo em 3 anos. Se deu certo, se vocês acharam que o Remo está bom, com 3 anos consecutivos perdendo para o Botafogo, e o Flamengo no futebol apanhando de fregueses como Atlético Mineiro e Vasco, votem na Chapa Azul ou na Verde, é a mesma coisa, não muda nada. Agora, se você quer mudar, romper com esse modelo, você tem um modelo alternativo, que é a Chapa Branca. É a chapa onde o presidente vai ter pulso forte, vai ter comando, não vai ter bonde da Estela, vou olhar no olho do jogador, vou enfrentar, não vou dizer que vou contratar o Sampaoli, não vou contratar, eu não vou dizer que vou contratar o Elias, que não vou contratar, eu não vou passar a mão na cabeça do Ederson, eu vou estar dentro do futebol do Flamengo e vou responder de fato como o presidente tem que responder, com pulso forte e firmeza. Obrigado, candidato Cacau Cota. Obrigado a todos os candidatos aqui das chapas Muito bom. à presidência do Flamengo. Obrigado a você que nos assistiu.